querida comunidade, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, louvado nossa Mãe Maria. Estamos celebrando uma solenidade belíssima, porque verdadeiramente, para qualquer lado que nós olharmos dentro da igreja, qualquer direção que nós tomarmos dentro do corpo de Cristo, nós iremos sempre experimentar a natureza das coisas divinas. Nós vamos experimentar o amor, nós vamos experimentar a misericórdia, nós vamos experimentar a reconciliação, nós vamos experimentar o fogo e o poder do Espírito Santo, nós vamos experimentar os dons, os carismas, as libertações, em outras palavras, tudo que nós vivemos e fazemos na igreja, nós experimentamos aquela graça poderosíssima pela qual Jesus, nosso Senhor, veio conquistar para nós, porque nós tínhamos perdido, que é a graça da santidade. É uma pena que muitas pessoas, quando escutam este nome ou esta expressão, ou tratam de maneira pejorativa, ou desconfiada, ou de maneira estranhada. Só que isso não pode mais fazer parte dos nossos pensamentos. Nós fomos criados por Deus e fomos criados para Deus. A palavra santo, que é um título que só pertence a Deus, só Deus é santo, quer dizer separado. Quer dizer, do ponto de vista literal do texto, aquele que é um inacessível, aquele que não conheceríamos nem seu pensamento e nem o seu coração. É aquele que está lá no alto, é aquele que está no seu trono de glória. Por isso que santo é aquele Senhor que está lá nas maravilhas das alturas. Mas vejam que coisa maravilhosa, Deus quis fazer com que sua obra-prima, o homem, a mulher, criados à imagem e semelhança, participassem desta santidade. Isto é, participassem desta comunhão e desta presença divina. Então, nós não seremos santos por méritos nossos. Nós não seremos santos simplesmente por um esforço humano e comum. Nós seremos santos por vontade de Deus e pela ação poderosa e misteriosa do Espírito Santo. Porque o que o Espírito Santo está fazendo comigo e com você? Está nos revestindo constantemente das vestes de Cristo, da presença de Cristo, da graça de Cristo. O que foi que aconteceu no dia do nosso batismo? Nós fomos lavados, nós nos tornamos filhos, como os escutamos na primeira leitura, aqueles que lá já estão vestidos de branco, lá no céu. Como ouvimos na segunda leitura, nós nos tornaremos tal como Ele é, filhos, como nós vimos no Evangelho, as marcas de uma pessoa que vai vivendo como filho em caminho para o céu. Então, o que é ser santo? É viver separado para Ele, na condição própria nossa, da nossa vida cristã e da nossa vida católica. Meus irmãos, é por isso que todos os dias nós oramos, nós nos convertemos mais um pouquinho, é por isso que todos os domingos nós estamos aqui, é por isso que nós lemos a palavra, é por isso que nós nos confessamos, porque nós temos um objetivo, a santidade. Temos um único caminho, o reino dos céus. E temos um método, a pureza do coração. E vou agora meditar sobre essas três realidades para o nosso caminho de santidade. A pessoa, ela será santa pelo poder do Espírito Santo quando ela compreender o objetivo ou a meta. Nós não podemos viver na igreja como baratas tontas, perdão a expressão, tateando. Aí eu vou na missa porque eu acho bonito. Eu só leio a palavra porque o padre fica todo dia enjoando, lê a palavra. Eu só rezo o texto porque preciso de uma cura, de uma graça. Isso é próprio de pessoas que não entenderam nada
do que é a caminhada cristã. Não. Nós temos uma meta e temos um objetivo: o céu. Essa é a nossa meta. Quando você tem em mente isso aqui, você vai vivendo de maneira tranquila, de maneira leve, mas de maneira profundamente focada na sua vida cristã. Aí você reza para valer, aí você lê a palavra de Deus para valer, aí você jejuma para valer, aí você perdoa para valer, aí você pede o poder do Espírito Santo para valer, aí você cuida dos pobres para valer. Por quê? Porque você tem uma meta. Você tem um objetivo. Você não é uma pessoa que está à toa na igreja. Ora eu vou, ora não vou, ora rezo, ora não rezo, ora leio a palavra, ora não leio a palavra. Isso é coisa de gente tonta, de gente à toa. Não, a pessoa que tem uma meta, ela tem um foco. Ela sabe para onde ela está indo. Ela sabe em que direção ela está indo. Ela está indo para o céu. Ela está indo para a glória de Deus. Porque senão nós estaríamos aqui perdendo tempo. De manhã, de tarde, de noite, tempo do advento, tempo do Natal, tempo da quaresma, tempo da Páscoa, tempo comum, solenidades. Aí eu gosto das festas, aí eu gosto de Maria Santíssima, aí eu gosto de procissão. Felizmente tem muita gente assim, com essas coisas bobas na cabeça. Não, nós vivemos a vida cristã porque temos uma meta. O Senhor nos salvou pelo seu sangue glorioso, nós lavamos as nossas vestes no seu sangue e nós estamos caminhando com Ele para o céu. Esse é o nosso objetivo. Se você tem em mente isso aqui, tudo o que você fizer não fará para obter, mas fará porque você já tem a graça de viver na vontade do Senhor. O que é que nos falta para sermos santos? Não falta nada. Você tem o Espírito de Deus no núcleo da sua alma. Você tem a intercessão dos irmãos mais velhos, que estão lá no alto, especialmente a Santíssima Virgem, e São José, e São João Batista. Você tem os dons, os 7. Você tem carismas, você tem a palavra, você tem os sacramentos, você tem a igreja, você tem a liturgia, você tem os irmãos, você tem os discernimentos, você tem tudo. Então, a primeira coisa é a meta para chegar na glória de Deus. Qual é a minha meta? O céu. A meta. Depois, o método. Tudo precisa de método. A pessoa que não tem um método, ela fica também perdida. Como eu vou chegar nessa meta? O método são as bem-aventuranças. Especialmente, meus irmãos, a primeira bem-aventurança. Estão comigo o evangelho de hoje? Vocês acabaram de escutar o capítulo 5 do evangelho de São Mateus. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Todas as outras bem-aventuranças diz: bem-aventurados os aflitos, porque serão, possuirão, serão, alcançarão, verão, serão, etc. Mas a primeira, especialmente, e uma outra, é do versículo 10, diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Aqui a palavra-chave é a palavra pobre. Você entende o que é uma pessoa pobre? Na nossa linguagem comum, um pobre é uma pessoa que tem o necessário para comer, tem a sua casinha em ordem de pobre, tem as condições necessárias para viver. Aqui, pobre, pitoco, do grego, não é um que tem o necessário. Pobre aqui é um que não tem nada. Ele não tem exatamente nada. Ele só tem Deus. Imaginemos. Então, a bem-aventurança, se fosse lida de outra forma, leríamos assim: bem-aventurados aqueles que dependem totalmente de Deus, porque deles é o reino dos céus. Aqui é o ensinamento de Jesus, aqui é o nosso método. Você pode ter condição financeira
condição intelectual, condição espiritual, você deve despojar-se de todas as ideias que você tem de si e sobre si e depender do Senhor. Nas tuas mãos, Senhor, está a minha vida. Na tua vontade está a minha. Dependo, Senhor, inteiramente de ti, do teu querer, do teu amor, da tua condução. Dependo de ti. Aqui está, meus irmãos, o método. Depois pule para o versículo 10. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isto é, justiça. Justiça você pode traduzir por santidade. Observemos que nas Escrituras não existe a palavra uma recompensa, não, existe a palavra justo. Cada um vai ser recompensado de acordo com as suas obras. Isto é, a maneira que a pessoa amou. Algumas pessoas pensam assim, eu vou fazer isto para conquistar o céu, eu vou fazer aquilo para ter um lugarzinho lá no reino dos céus. Nada disso. Foi o Senhor Jesus que abriu para você o reino dos céus, que veio e nos buscou, e Ele mesmo nos introduzirá no seu reino, porque a salvação é gratuita. Mas o caminho é um caminho de santidade de vida. Então nós já descobrimos o método, nós já temos o objetivo, nós já temos o método, e a última coisa, a atmosfera ou a dimensão, é o coração. Então a pessoa que quer viver na graça de Deus, ela tem que entregar o seu coração ao Senhor Jesus. Quem é a pessoa santa? É aquela que entregou o coração ao Senhor. E já estou para concluir. Por que tem que entregar o coração? Porque o coração é a única realidade da pessoa que chega antes da pessoa chegar. Por isso que Jesus disse, aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Quer descobrir se uma pessoa é de Deus? Descubra onde está o coração dela. Quer descobrir se uma pessoa quer ir para o céu? Descubra se o coração dela está no céu. Aonde está o seu tesouro, lá está o seu coração. Se o seu coração estiver nos bens materiais, você não se santifica. Se o seu coração estiver no problema, na dificuldade, você não se santifica. Se o seu coração estiver em Deus, você se santifica. Porque para onde vai o coração, depois vai o resto da vida da pessoa. Por isso, meus irmãos, vamos pedir à Santíssima Virgem, o grande modelo de santidade é ela, que ela nos ajude a caminharmos na direção da Jerusalém Celeste, que é a nossa pátria. Aqui nós estamos passando uma chuva, nós já estamos aqui para experimentarmos o amor de Deus, para amá-lo sobre todas as coisas e ao próximo, mas a nossa pátria definitiva é com os anjos e santos diante do trono da glória, vivendo como filhos de Deus. Amém.